Olá, saudações, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e iremos refletir sobre o idoso em nosso planeta, e especificamente aqui no território brasileiro. Muitas discussões já foram abertas para avaliar o idoso heterossexual, o idoso que tem família, o idoso que conseguiu criar uma estrutura familiar. Às vezes conseguiu, e em muitas ocasiões até mesmo esse idoso ou essa idosa que teve filhos, netos, são largados, esquecidos em locais para pessoas que já não têm muita mobilidade, para as pessoas de terceira idade, quarta idade. Enfim, o idoso a cada dia que passa é muito discriminado dentro do Brasil. Sendo assim, imagine a situação do gay homossexual. Imagine a situação do gay transexual, masculino e feminino. Se o idoso heterossexual que construiu família, teve uma estrutura familiar, que passou a vida inteira construindo esse laço de afetividade, esse laço de amor, acaba sendo esquecido dentro de uma clínica de repouso, ou largado às traças e baratas, ou simplesmente sendo maltratado dentro da sua própria casa, entenderemos como será a vida de um gay idoso, que muitas vezes não tem família, e que pode-se dizer que ele não vai sofrer essa angústia de saber que os seus entes queridos estão destruindo aos pouquinhos a sua existência. Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Enfim, num país preconceituoso, num mundo preconceituoso, imagine o papel do homossexual e do transexual dentro da nossa sociedade racista, homofóbica, preconceituosa, falsamente moralista, falsos religiosos, hipócritas, enfim. Imagine a condição do homossexual nessa sociedade que a cada dia que passa demonstra claramente quem eles realmente são. É claro que a vida tem mudado e muitas pessoas estão conseguindo entender os direitos de cada um. O Brasil cresceu muito, o Brasil evoluiu muito, mas ainda temos um preconceito gigantesco em relação aos idosos, em relação aos negros, em relação aos obesos, em relação aos transexuais, em relação aos homossexuais, enfim. Preconceito existe em qualquer parte do planeta, mas aqui, a cada dia que passa, se intensifica. É claro que em outros países, a homossexualidade acaba sendo crime, passível de chibatada e até mesmo sendo condenado à morte. Mas vamos ler agora aqui um artigo que saiu no Estadão, que tem como capa a maravilhosa cantora Ângela Rorô. Quem não conhece, aqui está a Ângela Rorô, magrinha, que faz parte da música brasileira, carioca. Eu particularmente amo Ângela Rorô. Então vamos lá. Solidão afeta os idosos LGBT. Essa sigla LGBT, ela já foi há muito tempo, né? Agora é LGBTQIA+. Mas o tema é bem contemporâneo, porque a solidão não apenas afeta os idosos da comunidade, mas idosos heterossexuais, enfim. Eu acho que a solidão afeta nesse atual momento a todo ser humano, mas leremos aqui. A Ângela Rorô mora sozinha no apartamento em Ipanema, no Rio. Não tem companheira nem filhos, tampouco os irmãos. Formar uma família nunca esteve nos planos da cantora, que aos 67 anos diz não pensar na solidão. Diferente dela, homossexuais que hoje estão a um passo da velhice vivem a angústia de não ter para onde ir e quando a idade os debilitar. Quem quer uma bicha velha em casa? Pergunta Omar Rezende, de 65 anos.
Ao publicitário restam 3 sobrinhos, dos quais ele não esperava sequer uma visita no hospital. A vulnerabilidade desses idosos é uma preocupação recente do movimento LGBTQIA+. Aqueles que foram estigmatizados por participar da luta pela liberação sexual no início dos anos 1970, agora precisam voltar para o armário se quiserem se proteger. Afirma Rezende. Há décadas, o militante tenta criar em Belo Horizonte um espaço que abrigue seus pares. Em 2013, passou 6 meses em Nova York para conhecer o trabalho da advocacia e serviço para idosos, e é LGBTS, SAGE, organização que desde 1978 oferece apoio à comunidade gay idosa. Eles dão moradia, remédio e até uma carteirinha de desconto em shows da Broadway, para quem tem um histórico de privações. Essas coisinhas são um alento, aí ele diz. Quando se trata de um homossexual ao envelhecimento biológico, acrescenta-se uma complexa tela de problemas discriminatórios, diz Carlos Henrique, professor de antropologia da Universidade Federal de Goiás. A maioria foi expulsa de casa e perdeu essa rede de suporte, que é a família. Além disso, enfrenta maiores dificuldades no serviço público de saúde. Para Henrique, o fator de muitas casas de repouso para serem administradas por instituições religiosas representa uma barreira a mais para LGBTS, que precisam do serviço. Então ele está dizendo que a maioria das casas que tomam conta dos idosos são religiosas. Sendo assim, supõe-se que um homossexual, um transexual vai chegar lá, nesse espaço, ele vai ser recusado, ele vai ser discriminado. Então, para LGBTQ+, precisam de serviço. É comum transexuais terem de desfazer o processo de transição, cortar o cabelo, tirar as próteses e mudar de roupa para serem aceitos ali. Olha só que absurdo. A pessoa tem uma identidade, ela é transexual, e aí ela não tem para onde ir, aí ela vai procurar apoio dessas casas religiosas, os abrigos, os asilos que são religiosos, e para que ela entre naquela casa, obrigatoriamente ela vai ter que perder a identidade dela. Ela vai ter que cortar o cabelo, ela vai ter que tirar as próteses, ela vai ser obrigada a deixar de ser quem ela é para ter um abrigo. E isso é muito sério, né? Deixar de ser quem você é na velhice para conseguir sobreviver, isso é muito triste. Vamos ler mais. Aos 75, quantos minutos de vídeo? São 8. Vamos lá. Aos 71 anos, Heloína dos Leopardos. Leopardos é um grupo de teatro, de dança do Rio de Janeiro. Aos 71 anos, Heloína dos Leopardos sabe que sua história é uma exceção da maioria das travestis, que segundo o levantamento da União Nacional LGBT, vive em média 35 anos. Então, quer dizer, o travesti brasileiro e no mundo vive pouco. No Brasil, geralmente são assassinados. A expectativa de vida da população brasileira é de 75,5 anos, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Tive a sorte de ser criada por uma senhora que me aceitou desde o início aos 11 anos, quem diz é Heloína, desde os 11 anos. Quando eu já sabia que era diferente. Ainda jovem, Heloína foi para Paris, onde iniciou a carreira de artista. Sua trajetória e de outras 7 colegas é contada no documentário Divinas Divas, dirigido pela atriz Leandra Leal. A família dela hoje se resume a um irmão com quem mantém bom relacionamento.
mas é no Retiro dos Artistas, no Rio, que planeja morar quando não puder mais cuidar de si, enquanto isso continuar trabalhando todas as noites no bar da Onça em São Paulo. Então esse é o artigo aqui que fala sobre a condição do homossexual, do idoso transexual, do idoso homossexual e da mulher também transexual. Então o objetivo aqui é perceber que o mundo vem mudando e que nós não temos apenas idosos transexuais, nós não temos apenas idosos heterossexuais. O atendimento para um idoso transexual deve ser mais perspicaz, vamos dizer assim. O atendimento no set psicanalítico, enfim. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Porque quando o idoso transexual chega no médico, quantas vezes o médico não consegue lidar com aquela transexualidade? Se um homem transexual vai no ginecologista, as pessoas precisam lidar com isso. Você não tem que aceitar, não tem que gostar, mas há uma necessidade de se entender, de se lidar com essa realidade. De entender que ali existe um homem trans. Evitar o tratamento pelo nome feminino, se ainda tiver, usar o nome social. Se houver uma mulher trans que vai no urologista, se não tiver feito, se vai no urologista, entender que ali existe uma mulher trans. E com isso, nosso objetivo é perceber a vida, perceber as pessoas, perceber a pluralidade humana. E todos nós estamos envelhecendo, os heterossexuais, homossexuais, transexuais. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver, obrigado. Conviver com a diversidade é de extrema importância para a sobrevivência da raça humana. Até mais ver.